Só abrindo esse vídeo falando de Deltan Dallagnol, né? Essa foto é ele do lado do Moro. Lembrando que o Moro vai ser julgado agora, dia 1º de abril. Se vai perder o mandato, se não vai. E se ele perder, quem vai ser candidato? Gleisi Hoffmann, Michele Bolsonaro, vai ser ou não vai? Ou vai ser aquele Paulo Martins, enfim. Hoje o Deltan, ele repostou um comentário de um sujeito aqui falando o seguinte: silêncio, a Folha de São Paulo está descobrindo o óbvio. Antes tarde do que nunca. Mas afinal, o que a Folha de São Paulo está descobrindo, tá? Ele postou uma manchete de uma reportagem da Folha de hoje que dizia o seguinte: Gilmar Mendes opina sobre Bolsonaro antes de o STF julgar os casos e abre debate sobre sua imparcialidade. O ministro já foi questionado anteriormente por antecipar opiniões. Afastamento, entretanto, é improvável. E aí eu quis abrir com esse assunto hoje porque o nível de cara de pau e cinismo do Deltan, ele conta que as pessoas não têm memória, né, para fazer um comentário desse. Porque vejam bem, em 2014 e 2015, no início da Lava Jato, o Gilmar Mendes era um apoiador da operação. E ele fazia declarações sobre Lula, PT, Dilma, todos os envolvidos ali, o tempo inteiro. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, volta a atacar o Partido dos Trabalhadores. Ele afirmou hoje que o PT instalou um modelo de governança corrupta, definido pelo próprio ministro como cleptocracia, que significa Estado governado por ladrões. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Isso que se instalou. Isso é evidente. Veja o que fizeram com a Petrobras, veja o valor da Petrobras hoje. Por isso que se defende, eu falei isso, por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Então, na época que o Gilmar Mendes, de certa forma, estava ao lado do Deltan Dallagnol, o Deltan gostava, né, e não falava nada. Isso mostra uma falta de princípios, ou seja, o Deltan, a questão dele, eu até comentei isso aqui, né, nessa publicação dele. Eu disse, olha, Gilmar sempre fez isso. Me lembro bem que em 2015 ele deu uma entrevista dizendo que o PT instalou uma cleptocracia no Brasil. Na época vocês aprovavam isso. O problema de vocês nunca foi sobre a postura do Gilmar Mendes. A única coisa que importa para você é lamber o saco do Bozo. Agora, escancarada, então, a hipocrisia do Dallagnol, aí sim. Aí a gente pode falar, o Gilmar Mendes está errado agora, o Gilmar Mendes estava errado lá atrás, ou seja, o Gilmar Mendes virou um comentarista, né, vai em entrevistas, em televisão, então todo dia comenta o caso do Bolsonaro, por exemplo, um caso que ele vai ter que julgar, né, dar opiniões ali, no sentido de condenação e tal, mas de um caso que ele vai ter que... Isso é vedado pela Lei Orgânica da Magistratura. Tá aqui, artigo 12, cumpre ao magistrado, na sua relação com os meios de comunicação social, comportar-se de forma prudente e equitativa, e cuidar especialmente. Aí, inciso 2, de abster-se de emitir opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos, sentença ou acórdão de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos, doutrinária ou no exercício do magistério. Ou seja, Gilmar Mendes anda dando entrevista fora dos autos, então, isso é uma desmoralização da justiça, isso passa um péssimo exemplo para os magistrados de primeira, segunda instância, então é horrível, tá? Agora, Deltan Dallagnol não tem moral nenhuma para falar isso. Bem, aí seguindo aqui, pessoal, a Veja fez uma chamada, né, uma matéria hoje, que gerou muita repercussão nas redes. Tarcísio é nome de centro com mais potencial para bater Lula, diz pesquisa. Aquela pesquisa do Paraná Pesquisas contratada pelo PP. Pois Tarcísio é nome de centro. E aí, isso aí, o pessoal caiu matando, evidentemente. Então vamos lá, pessoal, raciocínio bem óbvio, cristalino, né? O Tarcísio, ele é cria política do Bolsonaro. Totalmente ligado ao bolsonarismo, filho do bolsonarismo. Quando o Bolsonaro estava lá publicamente ameaçando o golpe de Estado, falando que não obedecia mais decisões de tribunais superiores, convocando os embaixadores para anunciar ao mundo o golpe, tudo aquilo, né? Demitiu o comandante das 3 forças, toda aquela conspiração golpista. Todo mundo estava enxergando, o Tarcísio estava lá no governo, defendendo aquilo ali. Então, escutem o que eu vou falar agora. Se o sujeito esteve ao lado do bolsonarismo, sem contestação, nesse tempo todo, o sujeito é necessariamente de extrema-direita. Agora, quando a gente olha o que o Tarcísio já está fazendo como governador do estado de São Paulo, aí a gente conclui que ele é de extrema-direita mesmo, né? Não tem dúvida nenhuma. Ou seja, governo Tarcísio promulga lei que presta homenagem a Coronel Erasmo Dias, expoente da ditadura, evidentemente, já para botar aqui um parênteses, né, da tortura e etc. Tá? Militar ficou conhecido por ação contra estudantes na PUC de São Paulo em setembro de 1977. Ou seja, isso aqui é centro? Se isso aqui for centro, o que é a extrema-direita?
né? E, por exemplo, a questão dele com as câmeras corporais. Ou seja, isso aí, eu diria que é ultra reacionário. Ou seja, o negócio está em uso nos Estados Unidos há quase 30 anos. E ele aqui... E por que ele quer esconder as imagens do que está acontecendo, né? Vamos lembrar desse episódio, porque ele já declarou por quê. O Tarcísio era oficial da ativa do Exército, lá no Haiti, quando as tropas brasileiras ocuparam ali o Haiti, tá, naquela missão da ONU. Bem, ele disse que Tarcísio citou sua experiência como oficial do Exército na missão de paz da ONU no Haiti para ilustrar o seu argumento contra as câmeras corporais. E ali, no argumento dele, ele insinua de que existem, quando você tá com a arma na mão ali, né, nessa coisa de segurança pública, acontecem coisas que não podem ser filmadas, né? Porque o soldado tem que tomar decisões ali, fazer coisas que não podem ser... Agora, o que não pode ser filmado é porque é ilegal, né? Então, ele está defendendo ali que não pode ter a gravação porque a polícia tem que fazer coisas fora da lei. Eu sei, eu não sou idiota, eu sei que uma parte considerável da população apoia isso mesmo. Olha, tem que fazer coisas ali que estão fora da... Porque a lei demora demais, a lei tem muito recurso, tem muito subterfúgio e não sei o quê. Então, as coisas têm que ser feitas extrajudicialmente para o sistema funcionar. Tem gente que acha isso. Mas aí chamar isso aí de centro não dá. E só para fechar, ele na questão também de vacinação, ele anda na mesma toada do Bolsonaro. Tá? Inclusive, como ele é cria do Bolsonaro, ele é inclusive vulnerável a todo esse tipo de selvageria oriunda do bolsonarismo, que é contra a vacinação, contra a ciência, contra tudo. Então, é o seguinte, só para fechar esse raciocínio, por que o Tarcísio é de extrema direita e não de direita? Tá? De centro, coitado, a gente tem que comer, mas por que ele não é de direita? Por que ele é de extrema direita? Porque o Caiado, por exemplo, ninguém vai discutir que o Caiado não seja de direita. O Caiado é um cara de direita, sempre foi isso. Um sujeito que lá em 1989 estava debatendo com o Brizola, falando mal do MST, defendendo os ruralistas. Ou seja, o Caiado é um cara de direita. Bem, mas o Caiado participou aí da vida política brasileira. Não conheço discursos dele, ele defendendo um golpe militar, defendendo uma derrubada armada dos governos do PT, coisa desse tipo, apelando para comandantes militares derrubarem o PT. E, ou seja, ele de certa forma, ele joga ali dentro das regras do jogo, né? E isso é diferente do Bolsonaro, né? E quando teve a questão anti-ciência, ele bateu de frente, inclusive rompeu com o Bolsonaro. Então, se o Caiado é indiscutivelmente de direita, o Bolsonaro e o Tarcísio são o quê? Ele tem que ter uma categoria pra eles. Então, eles são de extrema direita. Bem, o vídeo meio pesado, né, pessoal? Eu só queria fechar, então, mostrando o Bruno Sartori, né, que mexe com aquela questão de deepfake, etc. Fez um vídeo do Bolsonaro cantando aquela música Vira Vira, do Mamonas Assassinas. Rolei um golpe, quis até minuta. Não pude ir, o gado foi no meu lugar. Mas terminou em cana e não voltou pra casa. Toda gadaiada que deveria voltar. Quando vi aquilo fiquei assustado. Patriota chorando, mas nenhuma me culpa. Daí então eu fiquei aliviado. E dei graças a Deus que os besta foi no meu lugar. Trancou Gabi, miram me pegar também. Com esse raio diminuta, minha hora também vem. Trancou Gabi, miram me pegar também. Com esse raio diminuta. Xandão, sou filho da mãe. Agora eu jogo a culpa em quem? Caluxo, traz pro pai cloroquina que o pai não tá bem. Ah, mas amigo, olha só como eu estou. Tu não imaginas como eu estou sofrendo. Uma teta minha, um negão andou. E a outra que só não está doendo. Donildo, vê se larga de frescura. Vou pedir o Olavo pra ver só amanhã. Mas a rezando pra prender o pro capeta. Onde foi parar aquela sua fé cristã? Trancou Gabi, miram me pegar também. Com esse raio diminuta, minha hora também vem. Trancou Gabi, miram me pegar também. Com esse raio diminuta. Xandão, seu filho da mãe. Agora eu jogo a culpa em quem? Mete o pé. Como se o meu passaporte tá preso? Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta amanhã com mais vídeos para a página.